Boa noite a todas! Boa noite e sejam bem-vindos. Um prazer hoje nossa segunda aula da nossa nova temporada de lives. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com você, principalmente para nós aprendermos mais coisas juntas dessa tarefa de fazer bolachas que eu amo tanto. Porque é uma tarefa, Thaís, porque é algo realmente que não é um trabalho, né? É algo que nos dá prazer, é fazer bolachas. Então seja muito bem-vinda, eu me chamo Thaís Borman, eu sou a rainha das bolachas. E eu ajudo as mulheres a encontrarem um novo jeito de serem mais felizes, de se sentirem realizadas, de serem admiradas, de encontrarem liberdade financeira e emocional fazendo bolachas. E hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é mais uma receita. Ontem nós fizemos o quê? Nós fizemos a massa da bolacha Oreo. Gente, que massa que é essa? Meu Deus! Só que olha só, né? Eu sei que muitas de vocês estão com a massa pronta, esperando o próximo passo. Hoje nós vamos fazer mais uma receita para ficar tudo pronto e a gente poder finalizar isso deliciosamente. Então, eu preciso que você aprenda não só a fazer a massa, mas também, logicamente, que os próximos passos para assar, toda essa questão nós vamos aprender sim, tá? Mas hoje eu quero que você aprenda o recheio, tá bom? Então hoje é uma nova receita, sim, hoje é uma nova receita. Então nós fizemos a massa ontem, eu vou tirar algumas dúvidas, porque o nosso tempo foi curto. E aí nós vamos fazer mais essa receita, para dar continuidade e vocês poderem ter uma bolacha deliciosa, que realmente ela é muito boa mesmo. Ah, Thaís, mas é só uma receita? É só uma bolacha? Pois eu vou falar para você que fazer bolachas realmente é algo encantador. E você vai provar disso fazendo a sua bolacha aí na sua casa. Você vai perceber o quanto as pessoas vão te elogiar por algo que você está fazendo. Quantas pessoas vão lhe admirar. E eu tenho certeza que você vai criar memória na cabeça e no coração das pessoas com essas gostosuras que são as bolachas. E você vai ver quanto existe, o quão grande é esse universo das bolachas, que é de infinitas possibilidades. Quanto mais nós aprendemos, mais nós queremos aprender, e quanto mais nós aprendemos, mais nós descobrimos que existem coisas para fazer, né? Com possibilidades, enfim. Ontem nós falamos um pouco, já vou responder alguns comentários, tá? Perdi a quantidade. Perdiu é boa, né? Perdeu a quantidade de trigo. Se a receita leva ovo. Meu Deus, que mais? Depois de tempo tá de volta. Isso é bom. Não tinha açúcar cristal, fez com demerara. Amanhã conta pra nós, porque é aquilo, né? Tem que fazer as adaptações e os testes. Como ter a receita? Mendes, deixa eu falar para você que não participou da nossa live de ontem. Não se preocupe. Essa live com a receita da massa de bolacha de Oreo, ela vai ficar no canal da Rainha das Bolachas, lá no YouTube. Então você vai poder acompanhar depois, tá? Mas eu vou tirar algumas dúvidas e eu vou falar para vocês aqui sobre os ingredientes, tá? Então vamos lá. Faz tudo como manda a professora, isso mesmo, Maria. Então tá, então peraí que eu vou ter que tirar um pouquinho os comentários, porque senão a gente, né, todas, eu e vocês não prestamos atenção na aula, e eu não gosto que ninguém preste atenção, tá? Desativei. Agora vocês ficam aqui comigo, toda a atenção é fundamental, porque eu sei, eu já fui aluna, e quando a gente é aluno que fica do outro lado, tem uma coceira no dedinho para escrever mensagem que eu vou te contar. E aí, às vezes, eu tô aqui explicando e acaba passando despercebido. Você não prestou atenção no que eu estava falando. Então, primeiro lugar, né? Aqui não deixa de ser uma aula, né? É uma live? Ok, por que live? Porque eu tô aqui ao vivo com você e que bom que você se programou e está aqui comigo
nesse horário. Eu tenho certeza que você vai amar todo o conteúdo e aprendizado dessa nova temporada de live. Ontem nós falamos sobre a receita, nós ensinamos a receita da massa da bolacha de Oreo, que é uma massa realmente espetacular, muito saborosa. Vou só dar um conselho para vocês, tá? Na hora de provar, tenha muita cautela, porque a tendência de você comer assim rapidamente todas as bolachas é muito grande, tá? Então, imagine com o recheio que nós vamos aprender hoje. Mas o mais legal de tudo isso é que você tem a possibilidade de fazer coisas deliciosas na sua casa. Olha só que maravilha, você poder fazer uma bolacha recheada. A bolacha Oreo não é qualquer bolacha, né? Vamos combinar que não é qualquer bolacha, é a bolacha Oreo, uma das bolachas mais desejadas. Tanto é que é uma bolacha tão famosa, tão saborosa, que todo mundo quer, que ela é usada para várias receitas, né? Então nós vamos poder sim ver quantas possibilidades nós temos. Mas a possibilidade maior disso tudo é você conseguir fazer uma bolacha recheada em casa, sem precisar ir lá no supermercado. Thaís, a bolacha do supermercado é mais fácil, eu vou lá na prateleira, eu pego e tá pronta. Realmente, ela é mais fácil, tá pronta, mas a qualidade daquilo que você tá comendo não tem, né? O que você tá fazendo em casa são com ingredientes caseiros, livre de conservantes, porque você imagina quanto tempo aquela bolacha fica parada lá na prateleira do supermercado? Ela não chega nem a estragar, né? Meu Deus, fica lá, ó, anos aquela bolacha lá, e a gente consome produtos assim, cheio de gordura hidrogenada, cheio de conservantes, né? Então eu quero falar para você que essa opção da bolacha recheada que você pode fazer na sua casa vai ser o maior sucesso. Não só com seus filhos, netos, sobrinhos, clientes, né? Mas eu tenho certeza que você vai poder se sentir assim, como que eu vou dizer, orgulhosa, né? A palavra real é essa, você se sentir orgulhosa de algo que você pode fazer que acho que talvez nem você mesma ia imaginar estar fazendo uma bolacha recheada, né? E eu sei porque eu já passei por isso muitas vezes, falar assim, nossa, mas eu nem sabia que eu sabia fazer. Olha só que legal, né? Porque ontem nós falamos um pouquinho daquela questão, né, de a gente pensar que para fazer em casa bolachas nós precisamos ter forno especial, precisa ter batedeira especial, e não, nós conseguimos fazer a partir daquilo que temos em casa. Então aqui eu vou mostrar para você sempre uma possibilidade para que você faça com recursos que você tem disponível, né, aí na sua casa, tá? O interessante sempre dos ingredientes é nós mantermos o foco naquilo que nós estamos ensinando, daquilo que eu tô passando e ensinando para que você tenha o mesmo resultado, tá? Então, o que nós usamos nessa massa? Eu vou repetir para você. Então, se você perdeu, caneta, papel tem que estar sempre na mão. Até porque se você não anotar a receita, você pode anotar uma dica, você pode anotar sempre algum pulo do gato que eu vou estar, né, dando para você aqui nessas aulas, nessas lives da nossa temporada, tá bom? Então, como eu falei, a receita eu vou dar de presente para você no canal do YouTube, mas você pode repetir aqui anotando os ingredientes. Então, uma coisa bem interessante que eu uso fazer nas minhas anotações e no meu caderno de receitas é que quando a receita causa uma certa estranheza, a gente escrever essa observação. Como assim, Thaís? O que é uma certa estranheza? Então, por exemplo, vários questionamentos aqui. Thaís, realmente não vai ovo nessa massa? Não vai ovo nessa massa. Curioso, né? Então, você pode escrever, inclusive, lá na receita, observação, essa massa não leva ovos, não leva ovo. Por quê? Porque vai acontecer, e eu tenho certeza, porque já aconteceu isso comigo, de ir lá, anota a receita, às vezes você não consegue fazer no dia. Várias aqui escreveram para mim, tá tudo anotadinho, mas eu não consegui fazer porque tava faltando cacau aqui em casa, ou faltou algum ingrediente, né, na primeira oportunidade, vai lá comprar. Só que aí quando vai chegar assim, vai pegar o caderninho lá de receitas, né, eu tô com um caderninho aqui, com as minhas anotações, chega ali, vai falar assim, vou colocar assim,
Ah, mas eu anotei errado. Nossa, eu nunca vi uma receita de bolacha que não vai ovo. Vou colocar um ovo aqui. E aí não vai ficar a mesma coisa. Por quê? Né? Porque não vai. Entendeu? Então é bom sempre anotar, tá? Então anote lá. Agora você que quer repetir a receita, se você perdeu, eu vou falar só uma vez e só agora, tá? 115 gramas de manteiga, tá? Depois você acompanha lá no canal do YouTube. 115 de manteiga, 100 gramas de açúcar, eu usei o açúcar cristal, meia colherzinha de chá, então é bem pouquinho, tá? Meia colherzinha de chá do bicarbonato de sódio, uma pitada de sal, 170 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de cacau, e eu já vou falar sobre o cacau, ele é 100% alcalinizado, e ainda 55 gramas de melado de cana, tá? Melado de cana. Perguntas sobre a massa que eu tive, e eu quero já aproveitar só esses minutinhos iniciais aqui da aula para tirar essas dúvidas. Então, sobre o ovo, não vai mesmo, tá? Não vai ovo de verdade. A receita tá certa, sem ovo. Deixa eu colocar aqui só para ficar atenta se dá um probleminha na live. Então a receita ela é livre de ovo, não vai ovo mesmo. Então, tirando essa dúvida, esclarecendo, não vai ovo na receita. Anota, escreve lá que não vai ovo na receita. Segunda pergunta, Thaís, eu posso substituir esse cacau 100% por um cacau de menor teor, uns 50%, 55%? Então a questão é que o sabor, a intensidade do cacau, a intensidade, o gosto do cacau, e também a cor, ela vai refletir no resultado da massa. Então, se eu tenho uma massa de bolacha, ou se eu desejo ter uma massa de bolacha semelhante, né, que é a bolacha Oreo, ela precisa ter uma cor mais intensa e ela também precisa ter um sabor intenso, né? Porque ela tem um sabor bem intenso de chocolate. Então, eu preciso usar o chocolate cacau 100%. Até porque qualquer outro porcento a menos, ele tem a adição de outras coisas, outros ingredientes, né? O que tem lá de adição? Tem amido, tem açúcar, tem outras coisas. Isso interfere na receita? Sim, interfere na receita. Então, se você quer realmente uma bolacha bem saborosa, busque o cacau 100% alcalinizado. O que significa isso? Que é o cacau que tem gosto e cheiro de chocolate, que não é aquele cacau natural lá com gosto de terra, né? Então, isso é importante, ok? Outra pergunta que eu anotei aqui, se eu posso usar corante preto na massa. Então, eu vou dizer para você, o corante você pode usar, tá? Sem problemas, mas assim, ó, uma gotinha, porque se você colocar muito corante, ele pode dar um gostinho de, né, aquele amarguinho no final. Então, assim, não tem problema. Quanto de corante? Umas gotinhas só. Se você quiser intensificar essa cor, tá? Não tem problema. Ok, você pode usar. Outra dúvida também que foi já previamente colocada para mim lá nas caixinhas, quem visitou os stories, né, pode ver, quanto tempo que essa massa ela pode ficar armazenada na geladeira ou no freezer, né? Então, quem tá aqui? Oi, João? Eu preciso só imprimir um negócio da escola. Tá. Uhum. Não, pela frente. Então, tá bom. Só encosta a porta da mãe por causa do volume lá do pai. Cuida a cabeça ali. Então, assim, quanto tempo que essa massa vai ficar ou pode ficar armazenada lá na geladeira ou no freezer, né? Eu posso congelar essa massa? Sim, posso congelar por até 3 meses. E por que é só 3 meses, Thaís, não é mais? Significa que é o tempo que nós conseguimos de congelamento no nosso congelador convencional de casa. Você pode conseguir um tempo maior desde que você tenha um freezer específico para isso. Então, as dicas que eu estou dando aqui é para que você faça uma produção caseira, né? Que você faça com o recurso que você tem em casa, usando a geladeira de casa ou o freezer de casa, tá? Então, você pode ir no freezer até 3 meses e na geladeira você pode conservar ela por 3 dias, tá? Então, até 3 dias aí tranquilamente na geladeira, sem perder nadinha aí do sabor e mantendo, né, essa receita deliciosa.
Que mais aqui das nossas dúvidas? Bem, então vamos lá, né? Vamos para nossa receita já, direto, nossa receita ai meu Deus do céu, do recheio. Deu um branco aqui no nome da palavra recheio, né? Nós vamos fazer aqui o recheio com ingredientes também bem fáceis que você pode conseguir, né, rapidamente aí no supermercado, ou que você pode adaptar em casa. O único ingrediente que você pode substituir, mas fazendo um processamento, é o açúcar. Então eu vou falar aqui desse ingrediente chamado glaçúcar, né? Deixa eu ver se aparece bem aqui. Então esse ingrediente não é propaganda aqui pro Açúcar União, mas é porque é uma das marcas que eu encontro com facilidade aqui na minha região, e que o ingrediente dele aqui é 100% açúcar. Qual que é a diferença, né? A diferença é que os grânulos dele, ou seja, os grãozinhos, os cristais de açúcar, são bem fininhos. Nada mais é do que o açúcar o branco, o açúcar tradicional, né, que a gente usa, o refinado, ele é processado, ou seja, posso fazer isso em casa, eu posso usar o açúcar normal se eu bater ele no liquidificador, tá? Por que isso, Thaís? Você vai entender, porque o recheio, se eu fizer com açúcar refinado, primeiro vai interferir na textura do recheio. Eu não vou ter aquele creminho bem com aquela, assim, ó, vai ser muito igual o recheio da bolacha mesmo, né? De recheio de bolacha recheada. Então ele demanda uma textura. O açúcar refinado, ele não vai chegar nessa mesma textura do que usar esse açúcar bem fininho. Agora, uma atenção bem especial quanto a açúcar. Esse chama um açúcar de confeiteiro. Se eu ler aqui, ó, açúcar de confeiteiro, lá vai estar pequenininho, mas ele tá escrito aqui, ó, açúcar de confeiteiro, chamado glaçúcar. Aí você fala assim, açúcar de confeiteiro, então beleza, vou lá na casa de confeitaria e compro, preciso de açúcar de confeiteiro. Aí você tem que cuidar, porque existem alguns açúcares, né, de marcas de confeitaria, que traz o açúcar impalpável e ele traz uma composição diferente, não é só açúcar que tem dentro, ele vai trazer uma O que você precisa, Joãozinho? Eu tô tentando isso aqui, lá tá abrindo um monte de coisa também. Travou aqui pra mim. Será que travou pra todo mundo? Deixa eu ativar. Já que você tá aí, você podia ativar os comentários pra mãe lá um pouquinho. Por favor. Uns 3 pontinhos, sabe? 3 pontos. Ao lado dos comentários, ativar comentários. Foi? Foi. Ok, foi aqui. Será que tá tudo ok? Eu me olhei aqui, é que daí eu não consigo ficar falando, olhando pra mim aqui embaixo na live. Não travou? Travou? Tá normal. Ah, que bom. Vamos lá, vou precisar da batedeira para esse recheio. Qualquer batedeira? Sim, qualquer batedeira. Tá, e se é qualquer batedeira, por que você usa essa planetária? Gente, porque é a minha batedeira hoje, né? Comecei com essa batedeira? Não, eu comecei com uma que já morreu. A minha batedeira fidelíssima morreu, faleceu, que era uma daquelas pretinhas de mão, sabe? Com 2 hastes. Ela foi tão usada, que ela não aguentou muito mais tempo de vida. Então eu não tenho ela, mesmo que eu quisesse usar, eu não tenho mais essa batedeira. E aí, o que acontece, né? Uma coisa bem interessante, né? Que a confeitaria,
e as bolachas trazem para nós é a questão da independência. Vocês sabiam que essa batedeira minha aqui é a realização de um sonho? Quando eu comecei na confeitaria, quando eu comecei com as bolachas, então eu olhava assim, né? Era algo assim muito distante para mim ter uma batedeira dessa marca, né? Eu acho assim eu acredito aqui que muitos têm o sonho de ter uma batedeira planetária. E eu pensava assim comigo, mas um dia eu vou comprar. E eu vou falar pra vocês que em pouquíssimo tempo, fazendo bolachas, eu consegui realizar o sonho que foi comprar uma batedeira pra mim. Então, lógico que eu vou usar ela, né? Porque é uma batedeira assim que faz parte da minha história, conquistar essa batedeira. E assim como muitas outras coisas, né? E isso é legal eu mostrar, não é para eu falar para você, nossa, olha só, eu consegui comprar uma batedeira, consegui comprar um forno. Não. O que eu quero mostrar para você é que as bolachas trouxeram para mim essa independência de eu poder realizar sonhos, conquistar coisas que eu tinha desejo, né? Fazendo bolachas em casa, começando com o que eu tinha, com a batedeira manual que eu tinha, com o forno do fogão a gás. Tá sem som de novo? Ai, eu fico aqui na incerteza. Será que tá sem som? Tá normal. Obrigada, Júlia! Oi! Tá, então vamos lá. Tudo ok. Então, João, mais uma vez, tira os comentários para a mãe para elas prestarem atenção aqui na receita. Isso aí. Então, vamos lá. Nossa receita, anote aí, é o recheio da bolacha. Thaís, nós não vamos assar a massa, terminar? Nós vamos, tá? Mas hoje nós vamos fazer o recheio, daí amanhã a gente vai fazer ainda essa parte e mais a montagem e mais tudo, tá? Então eu vou precisar de uma batedeira, tá? E tem como montar esse recheio sem batedeira? Não dá, tá? Não dá, primeiro porque eu preciso de uma textura desse recheio que eu só consigo fazer com uma batedeira. Aí a questão, eu posso usar o batedor, tanto o raquete quanto o outro, porque não vou bater nada pesado, tá? Eu já tenho por hábito, sempre deixo esse daqui, porque eu faço mais coisas de bolacha do que de bolo, né? Então já fica sempre esse batedor raquete. Então eu já acostumei com esse e vou usar esse. Qual que é a diferença? A maior diferença entre usar o batedor raquete e o globo é a quantidade de ar que eu incorporo naquilo que eu tô batendo, tá? Então, tá sem problema pro recheio? Não tem, tá? Pode ser o batedor normal, convencional. Agora, o que eu vou colocar aqui? Vamos lá. Eu vou começar com a manteiga. Nossa manteiga, ela tá presente, né, na massa e ela tá presente no recheio. Agora, só pare para pensar qual que é a função da manteiga no recheio. Primeiro, a manteiga, você já vai perguntar, Thaís, eu posso fazer com margarina? Não vai dar certo, tá? Não vai. Tem que ser manteiga. E ela tem que estar na temperatura ambiente, que é a manteiga que fica assim, ó, cremosinha, tá vendo? É aquela manteiga que fica fora da geladeira quando tá muito frio, que nem tava esses dias aqui, nem fora da geladeira, ela ficava nesse ponto pomada, né? A gente chama de ponto pomada, que é aquele ponto macio. Thaís, essa manteiga pode ser derretida? Também não dá. Mas a minha derreteu e agora ela endureceu e ficou esquisita. Ela fica mesmo, ela fica amarelada, fica estranha. E também não dá mais a textura. Então, atenção, porque ela é a base do nosso creme, apesar de eu não usar uma quantidade muito grande. Eu vou usar aqui 60 gramas, tá? 60 gramas de manteiga. Então, é uma quantidade pequena relativamente para o recheio. Só que é fundamental que seja, primeiro, manteiga, segundo, que esteja no ponto pomada, tá? Então, aqui não existe substituição para esse recheio. Segundo, que seja pomada. Terceiro, ela pode ter sal, não tem problema. E também não faz mal que seja sem sal. Tanto faz. Essa minha aqui é qual? Ela é sem sal. Porque eu já compro, né, manteiga sem sal, então
não tem problema. Mas se eu tivesse uma manteiga com sal e não tivesse outra, eu iria usar e iria ficar tudo igual, certo? Até porque a gente vai usar bastante açúcar aqui, tá? Então vamos, ó, eu vou pesar direto aqui no bowl para eu ganhar, não ficar passando de vasilha em vasilha e desperdiçando ingrediente e aumentando a minha louça para lavar, né? A gente tem que pensar nisso. Puxa, eu já posso ganhar aqui tempo, ganhar ingrediente, porque eu não vou estar desperdiçando, e também vou ganhar lá na frente sem precisar ficar lavando um monte de louça, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pesar os 60 gramas. Então, é 60 gramas de manteiga. Opa, 69 é muito. Então, tem que ser 60, Thaís? Tem que. 65 é muito. 63, tira um pouco. João, deixa separado aqui se quer, depois a mãe imprime pra você. A mãe não pode parar agora a live pra imprimir. Tá? 60. Agora sim, ó, siga o conselho. O potinho de açúcar não suja, né? Depois é bem mais fácil do que perder a manteiga num outro recipiente. Aí sim eu vou trabalhar um outro. Porque se eu colocar aqui o açúcar junto com a manteiga, se passar da quantidade para eu tirar, às vezes vai misturar com a manteiga porque ela tá bem macia. Aí eu venho aqui e coloco no potinho. E aqui eu vou usar 150 gramas do glacúcar. Cento e 50. Ok. Vou tirar 3 graminhas aqui que passou. Aí. Agora, né, gente, vamos combinar. Nossas lives aqui, eu, se fosse você, já deixaria aí reservado todas as noites às 20 horas, porque nossas lives estão com tudo. Com tudo mesmo, porque eu tô mostrando pra vocês essas possibilidades deliciosas de você fazer bolacha aí na sua casa, de você conquistar elogios, de você conquistar o paladar das pessoas, de conquistar essa memória afetiva que talvez você não tenha passado, né? Eu, quando na minha infância, eu me lembro, né, das tardes maravilhosas com minha avó, com minhas tias, com minha mãe, os primos todos reunidos. Naquela época eu não fazia as bolachas recheadas, né? Mas hoje a gente tem essa possibilidade de evitar o industrializado e de dar uma qualidade, né? Para as crianças e para nós. Por que não, né? Gente do céu, essa bolacha é muito boa. E veja só que a bolacha, ela não é o fim, ela é o começo de tudo. É o começo de uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. É realmente uma... Olha, eu vou dizer assim que é uma mudança, não só de vida, mas de conceito. Nós começamos a perceber as coisas diferentes a partir de uma receita, Thaís. É a partir de uma receita, porque uma receita vai trazendo outras possibilidades, né? Como eu falei, fazer bolachas não é o final, e sim o começo de uma vida mais feliz. Então eu coloquei aqui a manteiga e agora eu vou colocar o açúcar. Então assim, ó, um detalhe. Eu vou pôr aqui, vou ligar a batedeira, daí eu vou aí pegar o celular pra você ver, porque vai precisar um tempinho pra bater, tá? Então eu já vou falar pra você assim, ó, tempinho quanto, Thaís? Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque assim vai dar esse... Eu não posso dar um tempo. Por que eu não posso dar um tempo nesse caso?
porque dependendo da potência da batedeira. Então, se a potência da batedeira, né, se a batedeira for mais rápida, mais veloz, ela talvez faça o creme mais num tempo menor, né? E se a batedeira for um pouquinho mais devagar, demora um pouquinho mais. O que eu preciso prestar atenção aqui é exatamente na textura que eu vou chegar com esse creme. Então, é isso que eu quero que você observe. Então, eu vou colocar para bater, aí eu vou pegar o celular para você ver bem certinho aqui. Nós vamos ter que escutar um pouquinho de barulho de batedeira, tá? Vamos precisar ouvir um pouquinho desse barulho. E eu sei que você quer olhar aí, já vou mostrar pra você. Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Então aqui, primeiro, né, deixa eu ir para os detalhes aqui. Ó, você vê que fica uma paçoquinha, tipo uma pastinha mesmo, assim. Tem muito cara de recheio nesse momento, né? Acho que assim vê melhor, né? Muito perto não dá pra ver. Então eu continuo fazendo... deixo lá batendo, tá? Então você vê que ele vai modificando aqui. Não tá numa velocidade muito forte. Tá? Então agora... ele vai ter que bater até montar uma textura. Enquanto isso, tá? Eu vou voltar para a posição. E nós vamos dar continuidade no próximo passo, senão a gente não tem tempo. Deixa a batedeira trabalhar. E daqui a pouco eu mostro para você o restante lá, como que vai ficar o creme, tá? Vamos ver se tá certo aqui. Aí eu volto aqui, vou ver se eu entrei na live direito. E nós vamos para o próximo ingrediente. Tá, ok. Nós vamos usar o chocolate. E eu já vou explicar para você a função desse chocolate. Será que vocês me ouvem assim? Se a batedeira tá fazendo barulho? Vou precisar ativar um pouquinho para saber se vocês me ouvem, porque aqui eu preciso deixar ela batendo um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ativar aqui só um instantinho. Gente, é assim, né? A gente faz aqui tudo, né? Fala aí pra mim se com esse barulho da batedeira, ó, eu vou voltar aqui pra saber. Tá normal, tá ok? Fala aí pra mim se vocês ouvem. Obrigada, Isabel. Então tá ótimo. Escutando bem. O que eu vou usar aqui? Chocolate. Esse chocolate, ele é chocolate cobertura. Então ele é chocolate fracionado, tá? Precisa ser fracionado, eu posso usar um chocolate nobre. Ele precisa ser fracionado porque eu não preciso dar o choque térmico, eu não preciso fazer a temperagem do chocolate. Qual que é a importância desse chocolate no recheio? É uma opção, tá? Eu vou falar pra você que eu, particularmente, não abro mão do chocolate. Se você quiser usar só essa mistura que vai formar aqui um creme como recheio, já dá beleza, já fica maravilha, já dá certo. Aconselho daí você usar uma meia colherinha de chá de extrato de baunilha ou uma colherinha de chá de essência de baunilha para saborizar um pouco esse creme, tá? Por quê? Porque daí ele tá com açúcar e manteiga, daí para dar um gostinho assim você vai colocar um pouquinho de baunilha, tá? Ou extrato ou essência para saborizar. Agora, se eu vou usar o chocolate branco, o chocolate branco ele já tem um sabor
certo? Ele já tem gosto. Então eu não preciso saborizar isso daqui, certo? Então eu vou colocar aqui 50 gramas desse chocolatinho aqui. Ó, meu recipiente já tava com uma gotinha de chocolate, vocês sabem, né? Uma gotinha de água, quer dizer, se tiver assim, ó, uma fraçãozinha de água, o chocolate não fica mais derretido. Então é importante cuidar se você não tá com uma vasilha com umidade, uma vasilha suada, e você vai usar ali para derreter chocolate, e aí você vai falar assim, ai, não sei por que eu não consigo nunca derreter o chocolate, meu chocolate branco fica duro. De repente você tá usando uma vasilha úmida, tá? Foi 60 gramas de manteiga e 150 de açúcar. Meu Deus, eu competir com a batedeira é uma coisa, né? Ó, o que eu vou fazer só? Então não se preocupe que você não vai ficar sem olhar nada aí. Eu só vou pegar o próprio bol e vou tirar das laterais da batedeira e do fundo para ele bater melhor, porque aí chegou num estágio que ele dá uma paradinha. Veja como ele começou já a formar. Não é mais açúcar misturado com manteiga. Ele começa já a ter uma textura cremosa. Então, volta a bater. Então, só aqui, só para eu não competir com a batedeira, 50 gramas de chocolate branco cobertura. Ok? Certo? 50 gramas. Opa! 60 não, né? 50. Aí, 50. Já vou mostrar pra vocês. Como que eu vou derreter esse chocolate? Duas opções, banho-maria ou micro-ondas. Eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele ficar bem molinho. Aí. E aqui bate. Já vou trazer você para olhar aqui, tá bom? Não se preocupe. Vou dar mais uma mexidinha aqui no fundo. Então sempre é bom, tá? Porque a quantidade que eu tô fazendo é pequena. Quer dobrar essa receita? Pode, não tem problema. Aí ele fica até mais fácil para eu bater. Por que eu não vou fazer dobrada? Porque uma receita dá para rechear. Uma receita de recheio dá para rechear uma receita de bolacha. Ok, agora 30 segundos não foi suficiente, vai mais 30. Tá isso, por que a gente faz de 30 em 30 segundos, né? E não coloca lá 1 minuto direto, porque queima o chocolate. E chocolate branco ainda mais rápido, tá? Agora eu vou ir para vocês verem o creme como que está. Olha só, no celular até tô vendo um pouco amarelinho, mas ele tá bem branquinho e virou um creme mesmo. Tá, ó, deixa eu desligar aqui para você ver. Olha só que a textura disso daqui, né? Então ele ficou bem diferente do que nós vimos antes, né? Então ele precisa ficar assim, um creme fofinho. Acho que essa é a palavra, ó. Eu não vejo mais aqui açúcar e não vejo mais manteiga. Eu vejo uma coisa só, que é um creme homogêneo e firme. Tá vendo o pico firme?
Então, sempre é bom fazer esse movimento aqui, ó. Dá uma misturada no fundo aqui, tá? E nas laterais, né? E deixa bater bem, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Feito isso aqui, Thaís, o creme tá pronto? Então, como eu falei pra você, eu já posso usar esse daqui como recheio, sim, tá? Só que aí eu vou adicionar uma meia colherinha. Deixa eu voltar lá que é mais fácil falar olhando pra vocês. Aqui. Então, eu posso usar aqui sim. Nossa, dá umas tremidas, né? Agora que eu tô vendo aqui. E aí, assim, né? Thaís, não terminou aqui ainda, tá? Então, não vai pensar que tá terminando a live, não. Nós fizemos o recheio da bolacha do Oreo, que nós fizemos a massa ontem, tá? Eu usei aqui para esse recheio 60 gramas de manteiga, temperatura ambiente, com 150 gramas de açúcar de confeiteiro, aquele açúcar, aquele bem fininho. Não pode ser aquele impalpável que tem amido de milho. E aí você bate até formar essa textura, esse creme. Então não tem um tempo específico, tá? Porque dependendo aí da tua batedeira, pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve menos tempo. Então eu percebo que ele tem que ficar bem branquinho, bem fofinho, bem homogêneo. Se eu for usar ele assim, então já é uma possibilidade, posso usar ele assim. Eu vou saborizar um pouquinho, dando aqui um gostinho com baunilha. Então eu vou usar uma essência ou um extrato. Se for extrato, meia colherinha de chá. Se for essência, uma colherinha de chá. Misturou, fechou. Agora, eu vou usar no meu o chocolate. Mais um tempo aqui. Mesmo daqui a pouquinho o chocolate vai nesse meu micro-ondas 3 tempos de 30 segundos para ele derreter. Thaís, e no meu micro-ondas, né? Cada um tem que fazer um teste, mas coloca sempre de 30 em 30 segundos até ele derreter totalmente, tá bom? Aí, Thaís, essa live vai ficar salva, essa de hoje não. A da massa de Oreo você pode assistir no meu canal do YouTube, tá? Já vai, logo essa semana aí vai disponibilizar. Agora eu quero dizer pra você que amanhã você tem que estar de novo comigo. Amanhã, depois da manhã. E aí, de segunda a sexta-feira, nós estamos nessas lives, que é a nossa nova maratona de lives. De segunda a sexta-feira, todos os dias, com conteúdos incríveis. E olha, nós vamos aprender muitas coisas. Então, amanhã eu vou montar. Nós vamos assar, nós vamos montar, né? Tem muita coisa para fazer com as bolachas ainda. O que eu fiz aqui, ó? Derreteu o chocolate. O branquinho, né? Ele fica derretidinho mesmo, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou misturar com esse recheio, tá? Então, se eu vou colocar o chocolate derretido, chocolate branco, cobertura, não vai a baunilha. Então, eu vou ligar a batedeira na velocidade mínima aqui para poder misturar esse chocolate. E aí, eu vou colocar, né? Vou rapar bem para não desperdiçar ingredientes, até porque eu usei aqui as graminhas bem certas. Aí eu quero saber quem tá gostando dessas lives, quem for replicar a receita, por favor, faça lá nos seus stories e me marca que eu quero ver
tá? Já vou trazer você aqui junto comigo para você olhar essa textura aqui, ó. O que eu gosto de fazer? Gosto de dar uma pausa, tirar aqui toda o que grudou aqui no batedor. Até, ó, isso facilita se você tá com o batedor raquete. Se for com o globo, né, aí fica mais difícil, porque ele acaba incorporando. Aí fica mais... você gasta mais tempo para tirar o recheio lá do bol, né? Do bol não, do batedor. Aí eu venho misturo aqui, para eu ter certeza que tá bem misturado com o chocolate. E vou bater mais uma vez. Tá, esse recheio, ele é muito saboroso. Agora, prepara o dedinho para aquela foto, bem legal. Vai lá, eu quero ver uma foto bem bonita. Bora lá. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Feita essa foto, eu vou mostrar aí pra vocês o recheio, tá? A textura. O que eu quero falar pra você também, um detalhe, tá? Você deve estar aí com várias dúvidas em relação à massa. Porque, Thaís, a massa, ela é escura, quase preta, né? Como é que eu vou assar essa massa? Como que eu vou saber que essa massa tá assada? Então, amanhã a gente acaba com esse dilema e a gente monta, né? Assa a massa, monta, coloca o recheio. Então, como que eu vou fazer para armazenar esse recheio até amanhã? Eu vou colocar ele num bowl, tá? Já vou levar aí para você ver a textura. Eu vou colocar aqui no bowl e aí eu levo até aí, que fica mais fácil do que eu trazer o celular até aqui. Ó, eu vou raspar bem, vou colocar no bowl. Eu tava falando da função do chocolate, né, nesse recheio. Então, ele tem duas funções, na verdade. A primeira delas é a textura. Como eu tô usando aqui um chocolate que ele é cobertura, ele tem a tendência do quê? De endurecer, certo? Então, ele vai dar uma textura de mais firmeza pro meu recheio. Que no caso do industrializado é usado com gorduras, né? Com gordura hidrogenada. Tem gordura chocolate, esse fracionado, ele tem um pouco de gordura hidrogenada, tem também. Mas eu vou falar para você que é muito mais saudável, muito mais caseiro do que, né? Você comprar um industrializado lá, uma bolacha pronta. Ele vai dar também a função de saborizar. Então, como eu falei, aqui eu não tô usando a baunilha e eu tô saborizando com o próprio chocolate, tá? Ele tá molinho porque ele acabou de ser feito. Ele vai, a hora que ele descansar, ele vai ficar mais firme, tá? Então, como a gente ainda não assou nossas bolachas, eu não tenho agora como colocar ele na bolacha. Nós temos que assar as nossas bolachas, né? Então, amanhã nós vamos assar, nós vamos desvendar todos os mitos aí da massa escura, como assar uma massa de bolacha escura, o ponto, o tempo, o forno, o corte, né? Vamos fazer bolachas deliciosas. Aqui. E vamos lá para você ver a textura. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, amanhã você não pode perder de jeito algum, né? Não é só nem amanhã. Deixa eu virar aqui, ó. Chegando aqui na frente. Olha só que bonita essa textura. Tá vendo? A cremosidade dele, ó. Ele tá bem macio. Ó, bem macio, bem gostoso. Dá pra comer de colher, assim, ó. Tá vendo? E aí, ele tá fácil, né, de trabalhar. Bem fácil pra trabalhar com ele. Mas ele vai criar uma textura maior, né? Ele vai ficar mais durinho, tá? Então, agora aqui para eu conservar ele, eu vou passar um plástico, né? Um plástico filme. E vou deixar ele fora da geladeira. Eu não preciso levar ele para geladeira. Para pensar aqui nos ingredientes que eu tenho aqui. Eu tenho a manteiga, eu tenho o açúcar e eu tenho o chocolate. Né? Eu não tenho nada aqui que estrague se eu deixar ele fora da geladeira, certo?
Então eu vou usar a temperatura normal mesmo aqui. Vou pegar aqui um plastiquinho. Como ele não tá quente, não tá saindo vapor, eu posso só cobrir ele assim, tá? Não preciso colocar em contato. E aí amanhã ele vai estar prontinho, preparado para nós finalizarmos a nossa bolacha de Oreo deliciosa, né? Que amanhã, então, ó, feito o recheio, nós já temos a massa. E amanhã nós vamos então desvendar esse segredo aí de como assar essa massa que é escura, né? Então tem muitas dúvidas. Inclusive eu vou combinar já com você uma coisa. Eu vou deixar uma caixinha nos stories pra gente tirar algumas dúvidas. E aí você pode passar lá nos stories, colocar a sua dúvida na caixinha. E aí a gente já pode ir sanando, né, durante a live, a sua dúvida a respeito aí do forno. Enfim, né? Aquilo que você tem de dúvida. Hoje nós já tiramos algumas dúvidas. Essa bolacha realmente é uma oportunidade incrível. Você nem pode imaginar o que você pode fazer com essa bolacha. Então, assim, se prepara, que você já aprendeu a fazer a massa, você já aprendeu a fazer o recheio, você vai aprender muito mais. Então, nós temos sim um leque de possibilidades a partir dessa bolacha, que ela é deliciosa por si só, né? Só a massa da bolacha é gostosa. É uma delícia. Agora a massa com recheio é mais gostosa ainda. E tem mais possibilidades, Thaís, com certeza, né? Então aguarde, você não pode perder. De segunda a sexta, nossa nova temporada de lives. Então tá acontecendo todos os dias às 20 horas, tá? Então olha só, amanhã põe o reloginho para despertar já uns minutos antes. Por quê? Você não pode chegar atrasado, que a gente vai amanhã já começar, né? Já começar assando bolacha, cortando bolacha, dando dicas sobre a massa, que são bem importantes aí para você que quer começar com bolachas. Então, começar com bolachas pode ser hoje, né? Você pode começar a partir do que você tem aí na sua casa, sem precisar fazer investimento inicial, a não seja comprando os ingredientes que você precisa. E como você viu, são ingredientes comuns, são ingredientes fáceis de você encontrar no supermercado. E já daí o seu primeiro passo com as bolachas vai ser delicioso. Então eu quero duas coisas, tá? Eu quero pedir para você que fez a foto, publica lá nos seus stories e compartilha, né, essa foto. Fala aí da nossa live, mas eu quero que você me marque porque eu quero ver essa foto, tá? Então publica lá, mas me marca, Rainha das Bolachas. Essa receita deliciosa é um presente para você, então não custa nada a não ser você publicar essa foto lá e marcar a Rainha das Bolachas. Eu vou estar ansiosa aqui. Terminar a live, eu já vou lá conferir as fotos, tá bom? Fazendo a receita, não deixa de marcar também, né? Por favor, fez a receita, me marca que eu quero ver, tá? Um grande beijo, obrigada pela sua companhia e amanhã tem mais às 20 horas. Até mais, um grande beijo e até, tchau, tchau.